Boa noite, eu me chamo Maria, tenho 39 anos e moro na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu faço parte de um grupo de motoqueiros que sempre saímos para nos aventurar nas estradas e sem destino certo em nossas viagens. Às vezes, montamos acampamentos e dormimos até mesmo em matas. Bem, no dia 24 de junho de 2012, era o meu aniversário de 30 anos. Então, naquela tarde de domingo, eu resolvi fazer um churrasco na minha casa. Chamei alguns amigos do motoclube e alguns familiares, e a minha mãe também estava presente. Estávamos reunidos no quintal da minha residência, assando uma carne e tomando uma cerveja. E foi quando a minha mãe resolveu tocar num assunto que me fez despertar o interesse de transformar minha curiosidade em uma aventura. Bem, trata-se de algo que eu não conhecia e acredito ser da época do meu tataravô. É uma história de botija. Um tesouro que era enterrado em vaso, garrafa ou em um saco de tecido. Bem, eu vou comentar aqui da forma como a minha mãe nos contou. Nos tempos bem antigos, ainda quando não existiam os bancos, era muito comum os grandes agricultores, fazendeiros, coronéis e comerciantes enterrarem as suas riquezas em casas ou nas matas para evitar que fossem vítimas de ladrões, bandoleiros ou outros tipos de criminosos. E geralmente essas riquezas eram convertidas em moedas de ouro ou prata e enterrados por segurança. Um grande problema é que na maioria das vezes as pessoas que enterravam esses tesouros nem sempre o faziam na presença de outros, e nem mesmo de familiares. E muitas vezes o faziam em segredo. E assim, quando vinham a falecer por alguma circunstância natural ou motivo de força maior, seria muito difícil, ou até mesmo impossível, alguém encontrar o tal tesouro. Devido à preocupação egoísta e gananciosa por causa das riquezas deixadas enterradas aqui na terra, o espírito do falecido passava a viver O espírito do falecido passava a viver perturbado no além. E para que não continuasse vivendo qual espírito, ele aparecia em sonhos, ou até mesmo de forma materializada a alguém, uma pessoa escolhida, implorando que a mesma desenterrasse o tesouro que ele havia enterrado enquanto ainda vivia. Ele indicava o local exato e o tesouro passaria a ser da pessoa escolhida. Essa caça ao tesouro passaria a ser uma grande aventura para a pessoa escolhida, pois algumas regras eram passadas pelo espírito e a pessoa tinha que seguir à risca, ou do contrário, tudo daria errado. Nessa aventura, em caso de quebra das regras, a pessoa poderia ser defrontada por outros espíritos e ainda se deparar com formigueiros, escorpiões, caranguejeiras e emboscadas. E dentre as regras a serem seguidas pelo indicado estavam as seguintes: não contar nada a ninguém, e caso isso acontecesse, o tesouro sumiria do local indicado. E só poderia levar alguém consigo se o espírito permitisse fazer. E se fosse permitido levar alguém, o acompanhante não poderia pegar a botija, pois então ela se tornaria vazia ou cheia de surpresas desagradáveis, tipo folhas secas, areia ou insetos. A busca pela botija enterrada deveria iniciar-se à meia-noite, mas nunca em outro horário. A caminhada até a botija
deveria ser procedida fazendo o sinal da cruz e rezas do Pai Nosso e Ave Maria, que se estenderiam durante todo o percurso até o local da botija enterrada. Evitar comportamentos egoístas e gananciosos ao procurar a botija era a melhor forma de se evitar o terror nas diversas visões macabras que aconteciam durante a jornada. E era até mesmo possível alguém desistir da busca por causa do terrível medo que poderia o assolar. E era preciso ter muita coragem para resistir a tudo isso, pois as visões aterrorizantes eram inevitáveis. E quando o escolhido não conseguia cumprir a missão, ele passaria a esquecer tudo, e nada mais lembraria sobre o que aconteceu, e nem sequer lembraria mais da botija. Então, o espírito do falecido escolheria outra pessoa para continuar a missão. E aquele que cumprisse totalmente a missão seria o herdeiro do tesouro, ao passo que o espírito do falecido finalmente descansaria em paz. Bem, eu nunca fui de acreditar nessas coisas, e sempre achava que tudo isso não passava de história do tinhoso, ou conto dos povos antigos. Os nossos avós e pais cresceram ouvindo esses mitos, e assim repassando até nós. Enfim, mas mediante a essa história, eu acabei tendo uma ideia fantástica. Bem, eu nunca dei total descrédito a essa história, pois acreditava que, de fato, o povo antigo enterrava as suas botijas de ouro, pois realmente não haviam bancos. Porém, a parte do sobrenatural eu sempre achei absurdo, e a minha teoria era que os mais velhos contavam essas histórias de espíritos para que ninguém que não fosse o escolhido se aventurasse a procurar a botija enterrada dos patrões e chefes de família. Bem, aproveitei que na semana seguinte, eu e mais 5 amigos motoqueiros iríamos passar um final de semana em um sítio muito antigo que ficava em Camanducaia, região sul de Minas Gerais. E naquela semana, eu tive a brilhante ideia de comprar um detector de metais e sair pelo sítio procurando moedas antigas, talheres e tudo que fosse de outra época e estivesse ali enterrado pelo tempo. Bem, todos os meus amigos se acomodaram no sítio e passamos o dia normal. Almoçamos, tomamos banho no rio, jantamos e no frio daquela noite contamos várias histórias de terror. Bem, na manhã de domingo eu já fui estrear o meu detector de metais pelos arredores do sítio. Encontrava prego, garfo enferrujado e até moedas antigas. Porém, nada de surpreendente. E quem tem ou já teve detector de metais sabe que é algo muito prazeroso. E você nunca tem vontade de parar a busca por tesouros. Naquela manhã, eu estava com a minha amiga Rosinha, e os outros estavam cuidando dos afazeres do sítio. Fomos nos distanciando do sítio e entrando nas trilhas da mata que eram caminhos de escravos. Até que em certo ponto, ao lado de um enorme jequitibá, o detector de metais disparou e eu fiquei eufórica, pois pelo barulho parecia ser algo interessante. A Rosinha me ajudou a cavar, e nada. Cavamos muito ao redor da árvore, mas não encontramos nada. Então, a Rosinha achou melhor chamar os outros amigos para trazer pá e nos ajudar a cavar. E enquanto ela voltou para o sítio, nesse meio tempo eu fiquei ali sentada, esperando eles.
E quando eles apareceram com 2 pás, eu já liguei o detector de metais para mostrar para eles que ali havia coisa. Porém, o detector de metais não apitou mais. Passei ele exatamente no mesmo lugar que apitava outrora, e nada. Voltamos para o sítio e eu estava muito confusa. Não entendi o que aconteceu. Daí, a Rosinha falou que, segundo a lenda da botija, o tesouro só poderia ser descoberto à meia-noite. E assim como a minha mãe contara. Eu ri e disse que era somente lenda. Mas os outros ficaram sérios e pareceram acreditarem. O Pedro até sugeriu que voltássemos lá à meia-noite. Bem, eu não estava nem um pouco convencida, mas para não ser a mentirosa, pois eu disse que o detector de metais estava mostrando algo e simplesmente desapareceu, eu fingi dar crédito à lenda e assim retornamos lá à meia-noite em ponto. Assim que chegamos, notamos que onde eu já havia cavado, a terra estava toda remexida. Pensei que talvez fosse algum animal, e logo que liguei o detector de metal, o mesmo disparou ao máximo. Cheguei até a achar que, pelo fato da terra estar remexida, alguém foi ali e colocou algum objeto de metal para pregar uma peça em mim. Porém, eu não me lembro de ninguém se ausentar por muito tempo. Começamos a cavar e logo veio um vento forte e muito frio, e aquilo era inexplicável. O vento até uivava de tão forte. Continuamos cavando e o detector no máximo apontando que com certeza havia algo ali. Mas de repente começou a subir um cheiro forte de carniça que impregnava todo o ar. E como se não bastasse, escutamos galhos se quebrando ao fundo da mata. Então paramos todos de fazer barulho e ficamos olhando fixamente na direção do barulho. E por incrível que pareça, igual acontece em filmes de terror, a nossa lanterna começou a piscar até se apagar por completo. E foi aí que vimos uma silhueta se aproximando de nós. E aquilo andava encurvado e aparentava ser um tipo de fera humanoide. E quando de repente, aquilo deu um urro tão alto que parecia mais um estrondo. E daí em diante eu não me lembro de mais nada. Eu só sei que cada um correu para um lado. E enquanto eu corria, eu só me lembro de rezar e eu nem sei como cheguei no sítio. Mas quando cheguei, os meus amigos chegavam juntos também. Então trancamos tudo e aquela noite foi de total desespero, pois escutávamos uivo vindo da mata e um forte vento parecia que ia levar a casa de tão forte que estava. O vento era tão forte que levantava um poeirão tremendo e derrubava tudo em volta do sítio. Panelas que tinha lá fora, folhas e outros objetos que haviam do lado de fora. E por volta de 3 da manhã, os barulhos cessaram e só assim conseguimos dormir, mas não de cansaço, e sim de medo para não ver mais nada. No outro dia fomos lá fora para ver o estrago feito pelo forte vento. Mas por incrível que pareça, tudo estava no devido lugar e nem havia sinal nenhum de ventania naquela noite. Eu só sei que arrumamos as nossas coisas às pressas, pegamos as motos e saímos dali cantando pneu. Atualmente, aquele sítio ainda existe, porém o lugar está trancado.
O dono não aluga mais e também não vende. E ninguém sabe o real motivo do mesmo permanecer trancado por anos. E também até ficam alguns vigias por lá, a mando do dono para barrar a entrada de qualquer um. Bem, eu não sei o que de fato ocorre naquele lugar, mas pelo que passei naquele dia, eu tenho um forte palpite que seja algo sobrenatural. Boa noite. Boa noite, Elite Oculta. Eu me chamo Bárbara. E neste relato, eu contarei os 13 fatos sobrenaturais mais marcantes que ocorreram em minha vida. Tem uma história de quebra na Matrix que eu nunca consegui entender. Morei em um kibbutz em Israel. Kibbutz é uma comunidade fechada de casas, mais ou menos um condomínio. Eu costumava correr na entrada que circundava o kibbutz e conhecia o caminho. Uma noite, saindo de casa de um amigo, eu fui descer a estrada e percebi que havia muitas casas depois da fronteira dele, como se o kibbutz continuasse para lá. Achei estranho e continuei seguindo o caminho, até que percebi que eu não fazia ideia de onde estava. Fiquei desesperada e fiz o caminho de volta, indo para a minha casa por outra rota. No dia seguinte, quando eu fui correr em volta do kibbutz, não tinha nada. Onde eu tenho certeza que vi umas 20 casas na noite anterior. 2. A criança rindo para o palhacinho. Quando eu era pequena, eu estava rindo sem parar no berço antes de dormir. A minha mãe perguntou do que eu tanto ria e eu respondi: "Ah, mãe, esse palhacinho não para de fazer gracinha." A versão dela termina com ela saindo do meu quarto e dizendo para o meu pai: "Vai lá fazer a sua filha dormir, que a palhaça aqui não entra mais lá nem fudendo." 3. O ET que matou um coelho. Quando eu tinha 9 anos, eu estava vendo TV sozinha na sala. Não sei porquê, eu sempre espiava no canto da janela, abria a cortina e ficava olhando lá fora. Só que nesse dia, eu vi um ET. Ele emitia um pouco de luz. Era pequeno, pouca coisa maior do que eu. E os seus olhos eram imensos. Eu gelei e nem sei quanto tempo eu fiquei ali chocada. Soltei a cortina, apaguei a luz e desliguei a TV. Bem, eu não estou dizendo que fui abduzida ou algo assim, mas eu absolutamente não me lembro de nada depois disso. No outro dia, eu acordei na minha cama e o meu pai disse que precisava me contar uma coisa. Eu nem deixei ele contar, e logo falei com ele sobre o ET. E ele disse que acreditava porque tinha acontecido algo estranho. Eu tinha um coelho que ficava em uma gaiola dentro de um banheiro na edícula. E este coelho havia sido degolado. Encontraram o corpo na escada e a cabeça na garagem, sem marcas de mordidas ou algo assim. Parece que só pegaram e puxaram mesmo. E era impossível um gato abrir uma porta em uma gaiola. Então não foi gato. E um humano menos ainda, porque a porta estava intacta. Bem, a minha mãe não acredita, mas também não tem explicação. O meu pai disse que, como não ouviu nenhum barulho, não pode ter sido bicho e nem mesmo um humano. Depois disso, eu nunca mais criei outro animal. Mas também eu fiquei bem assustada com isso. 4. A pessoa a mais. Uma vez eu estava na casa de amigas.
e todos reunidos na sala. E foi aí que eu vi uma pessoa saindo do quarto de uma das amigas e entrando na cozinha, muito rápido. O meu coração começou a bater muito forte, pois quando eu fico assim, eu sempre sei que é algo de sobrenatural acontecendo. E então, eu comecei a contar os amigos na sala, sem falar nada. E percebi que todos estavam lá. Eu fui na cozinha, acendi a luz e lá não havia ninguém. E quando eu voltei para a sala, o meu ex olhou para mim e falou: "É, eu vi também. Você não tá louca não." Porém, só nós dois vimos, mas ninguém viu. 5. A boneca de porcelana. Quando eu era pequena, eu tinha uma bonequinha de porcelana muito linda. Numa madrugada, eu acordei e a vi mostrando os caninos dela para mim, seguindo de um rosnado. Me convenci que era a minha imaginação e consegui voltar a dormir. E no dia seguinte, a boneca se quebrou sozinha. 6. O senhor de chapéu e roupas brancas. Este fato também ocorreu na minha infância. Bem, eu sempre vi espíritos. E uma vez, eu estava no sofá de casa vendo desenhos animados de noite e logo senti um arrepio. Olhei para o lado e vi um homem alto, negro, com roupas e chapéu branco passando da minha casa para a casa da vizinha. Estranhamente, depois de uns 15 minutos, eu senti a mesma coisa e o vi passando novamente. Desta vez ele parou, fez um sinal de que sabia que eu o tinha visto e saiu andando até desaparecer. Bem, eu tinha uns 8 anos quando isso aconteceu. E anos mais tarde, eu descobri no terreiro que aquele homem era o seu Zé Pilintra, entidade da Umbanda. 7. Os sonhos que deixavam marcas na pele. Por alguns dias seguidos, eu acordei com fortes dores em diferentes partes do corpo e com a mente tonta. Parecia uma ressaca, mas eu não bebo. Então, era de fato estranho. Comecei a notar que apareciam marcas na minha pele, tipo manchas. Eram roxos, como se eu tivesse apertado ou amarrado. Achei mais estranho ainda, porque eu durmo sozinha e não tinha como aquilo estar ali. Desde então, eu comecei a ter alguns sonhos estranhos, em que eu estava em laboratórios de estudo, com silhuetas quase invisíveis me examinando. O sonho era estranho, pois me retratava com sonolência e eu via flashes. E naqueles sonhos eu estava amarrada. E quando olhava para as silhuetas, eu via que aqueles seres que estavam em volta de mim pareciam muito com o ET que eu havia visto há tempos atrás. Naquela mesma noite que o meu coelho foi encontrado morto. E quando eu olhava para aquelas silhuetas, eu acordava com as dores onde estariam as cordas. É tão bizarro que eu anotei esse sonho para procurar vestígios sobre isso na internet. Bem, mas eu não encontrei material tão relevante. Mas o suficiente para acreditar que aqueles seres estavam cuidando da saúde do próprio gado. 8. A mulher no espelho. Quando a minha irmã e eu éramos pequenas, começamos a ver a mesma mulher dentro de casa. Loira, dos cabelos longos e sempre com um vestido antigo. E quase sempre a víamos no mesmo horário, entre 2 e 4 da manhã. Ela estava sempre sentada na minha cama e sempre a víamos no espelho. E quando eu não a via, a minha irmã via. E nunca acontecia de as duas verem juntas. Durante o dia eu ficava sozinha em casa e o som e a TV desligavam.
Eu via vultos e aquilo era um verdadeiro inferno. E isso durou mais ou menos 5 anos. E depois de uns 7 anos que paramos de ver, já estávamos no candomblé. E quando fomos atendidas por uma entidade, a entidade nos disse que a mulher que a gente via quando criança era a dona de um objeto que tinha em minha casa. E que ela era muito apegada a este objeto em vida. Porém, este objeto já havia quebrado. Nesta hora nos olhamos e, assustadas, falamos juntas que aquele objeto era o espelho. O espelho era de moldura muito antiga que a minha mãe havia comprado em uma dessas casas de antiguidades. Um certo dia, deu uma ventania e ele caiu no chão com tanta força que a moldura rachou no meio. A minha mãe era muito apegada e não queria jogar fora. Então ela ficou com ele por uns 2 meses, ainda tentando achar alguém que fizesse restauração. Graças a Deus, ela não conseguiu. E daí resolveu jogar fora. Coincidência ou não, a mulher parou de aparecer em casa na mesma época em que a minha mãe se desfez da moldura. 9. O objeto voador não identificado. Bem, era um sábado qualquer de 2001. Eu tinha 12 anos na época e adorava andar de bicicleta pela vizinhança com meu Walkman, com músicas gravadas da rádio. Era sol e eu estava na minha segunda volta no quarteirão. Estacionei a bike na frente de casa e percebi algo muito incomum no horizonte. Desci da bicicleta, olhei para o céu e atrás da casa da frente eu percebo um globo prateado, quase cromado, girando sobre o seu próprio eixo, mas imóvel no céu. Eu fiquei olhando para aquilo, pensando no que poderia ser. Balão? Pipa? Nada disso. Era um OVNI. Ele ficou lá, imóvel por uns 20 segundos, e logo acelerou para cima, e sem fazer barulho, e em uma velocidade que eu só via em filme, aquilo sumiu. Anos depois, já adulta, eu busquei informações sobre o tal globo prateado e achei vídeos de várias aparições parecidas com a minha, com o mesmo objeto esférico prateado. 10. O quarto dos ex-inquilinos. Já adulta, eu morei em uma casa meio macabra. Era alugada e o dono usava um dos quartos para guardar móveis que eram deixados por ex-inquilinos. Esse quarto estava sempre trancado, mas só de olhar para a porta eu tinha arrepios. Uma vez eu estava limpando o meu quarto e eu dormia em um colchão que ficava no chão, em cima de um tapete, pois eu não tinha cama. Então levantei o colchão, que era de casal, muito pesado, e encostei ele em pé, no batente da porta. O colchão ficou metade para dentro e metade para fora do quarto. Retirei o tapete do chão, fiquei de costas para o colchão para pendurar o tapete na janela. E na hora que me virei, o colchão estava exatamente na posição que ele ficava no chão. E não havia forma dele simplesmente ter caído na posição certinha, pois eu fiz vários testes. E fora que eu teria ouvido o barulho dele caído ou sentido o vento. Mas quando olhei para o corredor, a porta do tal quarto estava aberta e eu sequer tinha a chave. 11º. A amiga da avó. Mês passado, eu fui visitar uma amiga que mora no mesmo prédio em que a minha avó morou há uns 40 anos. E quando estava saindo, no elevador,
Uma senhora baixinha de vestido amarelo virou para mim e perguntou: você é neta de Teresa, né? Eu fiz que sim com a cabeça. E então ela começou a me contar várias histórias de quando elas eram vizinhas e amigas. Seguimos conversando até perto de uma praça e ela disse exatamente assim para mim: eu gostei de te conhecer, menina. O meu nome é Geraldina, mas pode me chamar de Dininha. E diz para a Teresa que eu estou com saudades dela. Até mais. Me despedi e segui andando. E um dia, quando fui na casa da minha avó, eu contei para ela que eu vi a Dininha e conversei bastante com ela. A minha avó respondeu que a tal Dininha já havia morrido há muitos anos atrás e ainda me mostrou uma foto dela. Exatamente a velhinha com quem eu conversei. Bem, depois dessa, eu nunca mais entrei naquele elevador. E a minha avó acha que eu uso drogas. 12º, o sonho sem volta. Uma vez, eu tive um sonho em que eu estava com a minha irmã em uma casa. E nessa casa havia uma piscina muito suja. E a minha irmã disse: Bárbara, eu duvido que você mergulhe nessa piscina. E eu mergulhei. E durante o mergulho, eu vi um cardume de peixes vindo em minha direção. Comecei a ver um relógio de trás para frente e uma voz que dizia: você está prestes a embarcar numa viagem astral. Mas se for, talvez não consiga voltar. É por sua conta e risco. Eu resolvi ir. E então comecei a ver inúmeras cores vibrantes e piscando. E parecia que eu estava dentro de um videogame. E nisso, eu lembrei das pessoas que eu amo e resolvi desistir. Então, aí veio a agonia. Eu tentava abrir os olhos e chegava a abrir e ver o meu quarto. Mas parecia que havia alguém me puxando para fora do meu próprio corpo. Aquilo foi agonizante. 13º, o menino passeando sozinho. Morava um menino no fim da minha rua que tinha alguma paralisia cerebral. E ele andava de cadeira de rodas. E era sempre com a mãe ou o irmão o empurrando. Um dia, o vi passando sozinho. E quando entrei em casa, contei para minha mãe que achava legal ele estar já passeando sozinho. Ela então ficou em choque e disse que ele havia falecido semana passada. Bem, estes são os 13 fatos sobrenaturais que ocorreram em minha vida. Ainda hoje, coisas estranhas ainda acontecem comigo, mas deixarei para um próximo relato. Boa noite. Olá, eu me chamo Pedro. Aonde eu moro, há muitas histórias de bicho que corriam tarde da noite nos engenhos pernambucanos, afastados das luzes da cidade. E esses bichos botavam tanto pavor nos moradores que as pessoas mudavam os seus hábitos e horários para evitar um possível encontro com o lobisomem. Aquela criatura meio homem e meio bicho, cuja natureza era demasiadamente medonha e muito sinistra. Bem, essa história é sobre uma tia-avó minha que morava no engenho Campo Alegre e que, tendo que visitar a sua sogra, a minha bisavó, a dona Dozinha, no município de Escala, ela tinha que caminhar cerca de 10 horas em estradas margeadas por canaviais e às vezes pequenos vilarejos até chegar no seu destino. Bem, essa distância não espanta.
visto que no passado era costume rotineiro pessoas realizarem longas caminhadas, que às vezes duravam até dias inteiros, assim, para visitar familiares em outros municípios vizinhos. Bem, após visitar a sogra, normalmente essa minha tia saía bem cedo na manhã seguinte, ao que lhe garantia chegar a Campo Alegre ainda tardinha. No entanto, em certa ocasião, ela se descuidou da hora e deixou a casa da minha bisavó somente ao meio-dia. E apesar de estar receosa com o andar das horas, ela queria mesmo era retornar para sua casa. Ela deixou de lado a sua apreensão, embora soubesse que mesmo a passos largos, só chegaria em casa após 10 horas da noite. Naquela época, não havia tanta violência. E minha tia, diga-se de passagem, ela era bastante corajosa. E não teria tido seu coração afligido se não fosse pela tenebrosa notícia sobre uma criatura que andava atacando animais nos engenhos ao longo do seu caminho. A estrada era de terra e parecia se estender infinitamente por entre os canaviais. Eram matas fechadas e raros vilarejos. Bem, já havia escurecido e passava das 11 horas da noite. Mas faltava ainda mais de 1 hora de caminhada até a sua casa, que ficava em um sítio bem afastado do engenho. E apesar do medo, a noite estava bastante iluminada pela lua cheia, e nenhuma criatura havia lhe cruzado o caminho. Mas quando, ao subir um morro, ela percebeu um vulto escuro e muito grande se locomovendo logo abaixo. Nesse instante, o seu coração disparou completamente, pois ela sabia que só havia cana-de-açúcar em sua volta, e seja qual direção tomasse, ela ainda estava a mais de 1 hora de qualquer alma viva. Ela criou coragem e reduziu seu caminhar, esperando que aquela criatura desaparecesse ao longe, no meio do breu. E quando não mais viu o sinal da criatura, ela apertou o passo e finalmente chegou em casa. E assim que encontrou seu marido, ele logo a recebeu desesperado. Ele relatou a ela que não fazia nem meia hora que a tal criatura, que corria por aquelas bandas, acabara de passar urrando alto e muito perto da sua casa. Ele lhe contou que aquela criatura ao longe se parecia muito com um jumento, mas de perto era uma besta horrível, metade homem e metade cão, que eles o chamavam de lobisomem. Boa noite. Olá a todos do canal. Eu me chamo Thaís e moro na área rural de um município da região metropolitana do Recife. E é prudente eu não revelar qual o nome deste município. Mas nele existem as ruínas de um antigo engenho no centro de uma área que no passado era muito boa para a caça, mas também muito temida pelos caçadores. E segundo se contava, na época da prosperidade, o senhor do engenho mandou matar muita gente que se opunha à sua vontade. Uns eram decapitados e outros enterrados vivos. O grande erro do ricaço foi ter mandado matar o filho de uma mulher que tinha na vizinhança, que era conhecida por mexer com magia negra. Ela jurou vingança e amaldiçoou o sujeito. E o maldito passou a se transformar num bode preto.
e muitos caçadores teriam visto essa transformação. E quando entravam nas terras do engenho nas noites sem luar, viam se aproximar um homem vestido de preto que parecia ser outro caçador. Ele acompanhava o colega, conversando sobre a caçada, e assim ia diminuindo o passo até ficar para trás. E quando o sujeito se virava para procurar o tal caçador, ele dava de cara com um enorme bode escuro de olhos de fogo que avançava em sua direção e dava chifradas. Alguns até conseguiam escapar das pancadas. Os mais fracos desmaiavam e outros até morriam pelo ataque da criatura. Bem, hoje não há mais matas no lugar, mas assombrações continuam a aparecer, e muito frequentes no alto de uma pedra enorme que existe à beira do caminho. E quando alguém passa junto à pedra, após a meia-noite, dali aparece um bode preto que fala com uma voz fanhosa: "Vou pular! Vou pular!" E assim, logo pula em cima da pessoa. Outro caso que irei contar aqui ocorreu quando eu era criança. Naquela época, eu tinha muito medo de escuro. E o quintal da casa em que eu morava, no bairro Santo Amaro, na cidade do Recife, aquele quintal era muito grande e muito escuro à noite. E certa vez, numa noite de sexta-feira, quase meia-noite, eu senti sede e então eu fui até a cozinha da minha casa para tomar água. E sempre que eu ia à cozinha, eu ficava olhando para aquela porta e para aquele ferrolho velho, que não fechava bem a porta. Eu tinha medo que a porta se abrisse e eu tivesse que dar de cara com a escuridão daquele quintal. Bem, naquela sexta-feira de 1975, o copo caiu ao chão e quebrou-se, derramando toda a água. Isso aconteceu porque eu estava olhando para a porta com muito medo. E foi aí que deu um vento forte e a porta se abriu. Naquela hora, eu fiquei de cara com aquela escuridão de arrepiar e fiquei gélida ao ver naquela imensa escuridão um homem todo de preto. Ele estava todo vestido de preto, com uma capa preta que ia dos ombros até as panturrilhas, usando botas de cano longo, pretas, e um chapéu preto tipo Havana. E de branco, ele só tinha os dentes e os olhos. Ele ficava sorrindo silenciosamente, mostrando os seus dentes super brancos, causando medo, calafrios e espanto, e capaz de aterrorizar qualquer um que o visse. Segundo a minha tia, ele era o Príncipe Negro, um protetor que se apresentava quando o perigo estava iminente. Ele aparecia para espantar o estranho que tentasse se aproximar da casa para roubar ou assaltar os moradores da residência. Bem, depois daquela noite de terror, comecei a fechar a porta da cozinha no ferrolho e colocar o botijão de gás para fazer peso. E todas as vezes que eu precisava ir até a cozinha para tomar água, eu ainda ficava com medo que a porta se abrisse sozinha como naquela noite. Bem, e durante a minha infância e adolescência, até os 16 anos, eu o vi por 3 vezes. Na primeira vez foi no quintal da minha casa, quando o vento abriu a porta que dava da cozinha para o quintal escuro. E na segunda vez, eu estava chegando da noitada. Eu tinha uns 15 anos. Já era madrugada, quando, ao me aproximar do portão, o vi novamente.
Mas dessa vez eu estava acompanhado com as minhas 2 amigas, que moravam ali perto. Porém, dessa vez quem tomou o susto foram elas. Elas queriam correr, achando que era ladrão. Então, eu disse a elas que não tivessem medo, pois aquele ali era o Capa Preta, protetor da casa e dos moradores daquela casa que tinha aquele tipo de planta. Bem, essa planta que eu não lembro bem o seu nome. Mas ela estava bem no beco da minha casa. A última vez que eu o vi foi em Cajueiro, outro bairro de Recife. E ele apareceu na casa da minha tia. Na época, eu tinha 16 anos. Estava trocando de roupas e tinha acabado de sair do banho, quando eu o vi pela janela basculhante de vidro. E foi aí que eu chamei a minha tia imediatamente. Ela veio em minha direção e perguntou o que aconteceu. Eu respondi que vi o Capa Preta e mostrei aonde ele estava. Porém, quando a minha tia olhou, ali já não havia mais nada. E quando ela saiu para o procurar em volta da casa, eu ainda o vi novamente passando pela janela. Falei para minha tia que ele acabava de passar pelo corredor do lado de fora da casa, mas quando ela chegou lá, já não havia mais nada. Bem, apesar da minha tia não ter o visto, ela acreditou em mim, pois a minha tia frequentava um terreiro de Umbanda e ela era muito sensitiva a ver esse tipo de coisa. Bem, essa foi a última vez que eu o vi. E espero nunca mais o vê-lo. Boa noite. Boa noite, Fael. Me chamo Antônio e moro em Caçador, Santa Catarina, mais precisamente perto da reserva natural, área de região montanhosa. Há algo estranho na minha região. Tudo começou na minha casa, onde um dos nossos vasos de planta foi arrastado para fora da varanda e virando a esquina, cerca de 30 a 40 metros. O vaso de planta deve pesar cerca de 13 quilos, e nós o encontramos de lado, com a terra retirada e a planta intacta no solo. No dia anterior, eu comecei a sentir um temor anormal, de medo do escuro, algo que eu nunca tive desde quando era uma criança. E só começou quando eu saí de casa e fiquei sentado do lado de fora para fumar. Poucos dias depois, eu decidi sair e peguei a minha caminhonete por volta de 9 horas. Abri as janelas do carro e acendi um cigarro, tentando apenas ir para algum lugar tranquilo para pensar. Eu ouvi um barulho alto através dos meus fones de ouvido. Então, eu os tirei e olhei ao redor e à minha direita, sentado sob a árvore ao lado da minha garagem, estava uma figura humanoide, semelhante a um humano em pé, completamente imóvel, olhando diretamente para mim. Eu pensei que poderia ser um boi ou algo do tipo, mas não conseguia ver bem com a lanterna do meu telefone. E os seus olhos não brilhavam como brilha os de um animal. Eu sei, com certeza, que normalmente não há absolutamente nada debaixo desta árvore, e que este não era nenhum animal que eu já tivesse visto antes. O mais estranho é que ele não se moveu. Apenas ficou ali olhando diretamente para mim. Eu estava um pouco em pânico. Então acendi as luzes da caminhonete e não saí do carro. Acendi outro cigarro e fiquei sentado ali olhando. Aquela coisa
se levantou e ficou de pé como uma pessoa. Ele parou e não fez absolutamente nada, visível apenas ao luar. Eventualmente, eu desviei o olhar para colocar os meus fones de ouvido e, no processo, a criatura desapareceu. A coisa provocou os latidos dos cachorros dos meus vizinhos momentos depois. Não deu para ver direito, mas parecia um boi branco, de chifres de alce, cara de gente e corpo como de uma pessoa, mas eu só vi a silhueta daquilo. E durante toda a semana, os cães da vizinhança ficaram latindo sem parar assim que o sol se pôs. Passei a ver estranhos flashes azuis no céu depois de escurecer. Sons estranhos, gritando na floresta e em toda a vizinhança. Eu moro em um sítio perto do topo de um morro. Então, eu ouço tudo acontecendo abaixo da minha casa. O meu gato pula aleatoriamente do meu colo e foge sem explicação enquanto estou sentado do lado de fora. Eu sinto que a vizinhança está sendo perseguida por alguma criatura noturna estranha. Isso seria como um skinwalker? Ou existe uma explicação mais lógica? Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Clarice. E este fato se passou comigo e com a minha irmã no ano de 2011. Eu moro em Roraima e durante as férias, a minha irmã estava na minha casa. No primeiro dia em que ela veio, pensamos em fazer uma caminhada noturna com o nosso pai. Então, quando escureceu, a minha irmã e eu fomos com o nosso pai na Serra de Pacaraíma, no Monte Roraima. Eu moro perto, mas ela nunca tinha visto este lugar antes. Não chegamos a sair do carro. E ainda não estava escuro, mas estava bem perto de anoitecer. Bem, eu não tenho ideia do porquê, mas depois de ir ao Monte Roraima, decidimos voltar. E quando chegamos em casa, a minha irmã e eu fomos a pé à padaria, e durante o caminho ela contava sobre os skinwalkers, que eles são reais, assim como retrata a série Supernatural. E a Serra de Pacaraíma, que tem a forma de uma imensa árvore quadrada, é um lugar perfeito para abrigar essas criaturas, e que talvez um deles tenha até nos seguidos de volta para casa. Bem, quando chegamos em frente à escola que eu frequentava, logo senti uma súbita tentação de começar a assobiar a música, a de Amor da Xuxa. Por que não? Eu sou meio louca, né? E quando comecei a assobiar, a minha irmã disse para não fazer isso. Era como se ela estivesse muito apavorada. Perguntei por quê, e ela me contou que assobio atrai os skinwalkers. A minha irmã é mais louca ainda. Bem, no início eu fiquei muito interessada em saber mais sobre eles. E até lhes dei um apelido para não precisarmos dizer o nome verdadeiro, que era Errantes. O apelido combinou tão bem com eles que fiz perguntas como: os errantes conseguem se passar por uma pessoa sendo um doppelganger por toda a vida? E ela disse que não sabia muito sobre eles. Eu também perguntei se eles podiam assombrar os sonhos, e ela disse que não tinha certeza, mas disse que eles podiam invadir a mente das pessoas. Depois de comprar os pães, e enquanto caminhávamos de volta para casa, eu comecei a ver muitos gatos. Ouvi dizer que os gatos são capazes de defender os seus donos melhores do que os cães. Eles podem identificar quem é um skinwalker e assustá-los. E muitos skinwalkers não se transformam em gatos.
E quando o fazem, eles não são muito bons em agir como gatos e podem ser facilmente notados se tiverem 6 patas em vez de 4. Enfim, comecei a perguntar se eram os errantes, mas todos os gatos agiram normalmente e miaram muito. Bem, eu também sou cristã. Então, eu sempre me perguntei o que um skinwalker pensa de Jesus. Enfim, depois de algum tempo, fomos para o sítio da minha tia em Pacaraíma, já fronteira com a Venezuela. A primeira noite que fiquei lá foi muito boa, até que a minha irmã começou a dizer o nome daquele que não devia ser chamado, e começou a assobiar. Mas então, ela começou a se sentir como se estivesse sendo observada. Olhei pela janela. Estava escuro, mas não vimos nada. Eu olhei para ela e ela estava completamente horrorizada. Então ela me disse: "Por favor, diga que você tem a Bíblia." Eu comecei a entrar em pânico, porque a minha irmã não é do tipo que gosta de religião. Ela é do tipo que só ora quando o demônio aparece. Eu fui procurar a minha Bíblia, com a minha irmã me seguindo por toda a casa. Nós até acendemos as luzes também, e comecei a orar em minha cabeça para que Yeshua e Yahvé cuidassem de nós. Então fiquei em paz, pois pedi a Deus que fizesse isso para que o errante nos perdesse de vista. Então eu perguntei à minha irmã: "Ei, você se sente em paz?" E o maior alívio veio de mim quando ela balançou a cabeça e sorriu. Bem, quase comecei a chorar de alegria porque recebi a Bíblia de volta. Subimos as escadas e ela disse o nome novamente e sentiu que algo estava vindo em nossa direção. Estávamos dentro da casa, mas foi assustador quando ela disse que sentia que alguém estava chegando. Nós colocamos os nossos cobertores no chão, acendemos a luz e eu li a Bíblia para ela. Ela então disse: "Eles se foram." E assim adormeceu em paz. Tentei esquecer esse assunto de Skinwalker e nunca mais falei este nome. Boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo Arthur e sou de Campina Grande do Sul, no Paraná. E este fato vem ocorrendo comigo desde 2019. Um dia, enquanto dirigia ao longo das planícies da Serra do Mar, eu e o meu pai tivemos que encostar o carro para montar acampamento. Eu tinha 11 anos na época, agora eu tenho 13. Estávamos indo acampar nas planícies do Pico Paraná, como aqui é conhecido essa região da Serra do Mar. No entardecer, as suas paredes são tomadas pelas revoadas de pássaros que procuram abrigos nas rochas do paredão. O Pico Paraná é a montanha mais alta da região do sul do Brasil. E enquanto estávamos montando acampamento, eu notei um único pássaro negro bem parecido com os corvos de Game of Thrones. Então eu perguntei ao meu pai: "Ei, pai, existem corvos no Brasil?" Ele teve a resposta simples de "não sei." Mais tarde, naquela noite, eu precisei fazer as necessidades. Então eu peguei um rolo de papel e uma tocha. E com esses, eu fui para perto de umas árvores depois de onde a caminhonete estava estacionada. E enquanto eu caminhava para ir lá, eu ouvi a voz fraca de uma mulher que disse em um tom estranho: "Ei, me ajude." A voz soou à minha direita a cerca de 15 a 20 metros de distância. Instintivamente, eu apontei a minha tocha naquela região, e o que eu vi sempre vai me assombrar.
havia um grande corvo parado ali, com os olhos vazios e negros, e a carne apodrecendo dos ossos. Metade do rosto estava exposto e não tinha penas no rabo. Hoje, eu sei que corvos não existem no Brasil, mas pássaros negros, de quase 2 metros, também não existem. Saí de lá gritando o mais alto que eu pude para acordar o meu pai. No entanto, o meu pai se levantou e foi até onde estava aquele enorme corvo deformado. E assim que ele chegou até o local, não havia mais nada lá. Nós empacotamos as nossas coisas e partimos dali imediatamente. Fiquei abalado além da compreensão, e hoje em dia o meu pai não acredita no que vi. Outra coisa a acrescentar rapidamente é que toda vez que eu estou em uma viagem de carro com a minha mãe para algum lugar afastado ou turístico que tenha matas ou floresta, eu sempre ouço aquele mesmo chamado de mulher dizendo: "Me ajude". E depois de meses de pesquisa, eu descobri que aquela coisa que eu tenho visto, na verdade, era um skinwalker. Essas criaturas gostam de brincar com a mente das pessoas e assumem a forma de animais, principalmente aves. Skinwalkers são um tipo de bruxa maligna que pode se transformar, possuir ou se disfarçar de um animal. Eles controlam as mentes das vítimas até as deixarem loucas e assumirem o total controle dos seus corpos. Eu também vi que eles têm ouvido sobrenatural e só de falar o nome Skinwalker, você pode estar atraindo um para dentro de sua casa. Eu ainda ouço essa voz, mas depois que eu passei a orar, isso tem diminuído bastante. Boa noite. Olá, Rafael, eu me chamo Vitor, e este fato ocorreu comigo em São José do Divino, quando eu e a minha família acampamos perto da Pedra Riscada. Isso aconteceu alguns anos atrás, mas ainda me lembro muito bem. Os meus pais e eu estávamos acampando em uma pequena cidade de pescadores, não muito longe de onde morávamos. A cultura indígena é bastante proeminente de onde eu venho, e já ouvi muitas histórias locais sobre encontros com os skinwalkers. As vibrações quando chegamos já era diferente devido à grande energia emanada da Pedra Riscada. Pessoas sensitivas como eu conseguem sentir o campo vibratório de árvores, montanhas, rios, etc. A cidade estava bloqueada devido à pandemia e foi bastante estressante durante a nossa viagem. E enquanto montávamos as nossas barracas, testemunhei várias brigas de gato perto do local. E isso aconteceu por mais de 1 hora em um acampamento vazio. Bem, nada aconteceu até que eu fui para a cama. E cerca de 10 minutos depois que eu me acomodei em minha barraca, o vento começou a aumentar. Estou acostumado a um pouco de vento soprando em volta da minha barraca, mas começou a soar como ventos do nível de um furacão. Abri o zíper da minha barraca e tudo estava quieto ao redor. E então o zumbido começou. Um zumbido baixo começou a sacudir as árvores e eu perguntei aos meus pais se eles podiam ouvir, mas eles nem me deram bola. Saí da minha barraca e entrei no carro. De jeito nenhum eu dormiria se continuasse ouvindo aquele barulho. Lembro-me de adormecer com um cobertor totalmente em volta de mim. Eu estava um pouco assustado, para dizer o mínimo. O amanhecer estava chegando e eu me lembro de ter dormido e acordado a noite toda.
Estava nublado. Então o céu estava lentamente se tornando um azul claro em vez de o sol nascer. E é quando eu vejo algo na minha visão periférica. Era uma silhueta grande, parada, de chifres enormes, e a coisa sussurrava o meu nome. Os meus olhos estavam semicerrados, então julguei como se ainda estivesse dormindo. E eu acho que eu devo ter ficado ali sentado imóvel por mais de 1 hora. Poderia ter sido menos ou mais. Eu não tenho certeza. Eu só me lembro da sensação de pavor que eu senti quando vi o que quer que fosse perto da janela do carro. Os meus pais acordaram sem problemas. Estou grato por termos feito as malas naquela tarde e ido para o nosso próximo acampamento bem longe, muito longe daquela região. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Vanessa. Tenho 26 anos e sou de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. Acompanho seu canal há pouco tempo e quando vi algumas histórias de Skinwalkers, eu também decidi compartilhar a minha. E para quem acha que essas criaturas não existem no Brasil, estão totalmente enganados. Tive, em um dos meus primeiros namoros, uma cunhada que seguia uma religião dita cristã, a qual não me recordo o nome, mas pelo que eu sei, só existia em nossa cidade na época, pois recém havia sido criada. E pelo que me recordo, essa seita cristã era uma salada de dogmas e ensinamentos. E eu, como não via o cristianismo com bons olhos na época, e seguia a mesma linha de pensamento ateu de algumas poucas pessoas da minha família que eu admirava, eu nunca me interessei em ir muito a fundo no assunto. Mas sei que eles criam em espíritos desencarnados e consideravam a minha cunhada como uma sensitiva. Eu mesma a considerava assim, apesar de minhas descrenças. Pois mais de uma vez ela parecia adivinhar, ou ler os sentimentos, ou pensamentos nossos e de nossos amigos. Ela falava sobre coisas do nosso passado que teoricamente poucas pessoas ou ninguém sabia. E às vezes ficávamos bastante nervosos com as coisas que ela dizia ou sonhava e depois nos contava. Essa menina costumava dizer que uma criança passeava pela casa onde elas moravam e que mais de uma vez ela havia visto essa criança. Porém, ela acrescentava que, na verdade, aquilo não era uma criança, e sim uma coisa de outro mundo que estava se materializando e querendo tomar espaço no nosso mundo. A minha ex, que detestava falar no assunto, também confirmava a história, e eu me limitava a achar graça, pensando que queriam me assustar com uma historinha qualquer. A casa em questão era bem velha e um tanto feia. Não conhecíamos a história da casa, mas nos disseram que era muito antiga. E a julgar pela aparência da habitação, estavam certos os que diziam isso. Em uma tarde de chuva torrencial, ficamos somente eu e a minha ex-namorada. Sim, era namorada mesmo, pois eu sou bissexual, mas sempre gostei mais de mulheres. Mas isso não vem ao caso. Nós estávamos cuidando da casa citada, já que o meu ex-sogro faria a segurança de uma festa e a minha sogra, que trabalha em um mercado, ficaria até tarde. E como costuma acontecer no inverno aqui do sul, pouco depois das 17 horas, a escuridão já era grande, aumentada pelas nuvens do temporal que havia deixado o dia todo com uma aparência de noite.
E como a imagem da TV estava péssima por causa da chuva, resolvemos ficar lendo no quarto, jogados na cama, somente com a vidraça baixada, por onde às vezes os flashes dos relâmpagos entravam e podíamos ver a chuva forte caindo sem parar. Tínhamos um abajur fraco ligado ao nosso lado, e os cantos do quarto estavam em sombras, já que ler era só uma desculpa esfarrapada caso alguém chegasse de repente, pois o livro mesmo estava jogado nos pés da cama. Por alguns minutos, eu ouvi o que seriam gatos brigando do lado de fora da casa. Era como se fossem vários gatos brigando com algo ou entre si. Achei estranho os gatos brigarem lá fora em meio à tempestade, pois gatos não gostam de água. Perguntei à minha ex se ela estava ouvindo aquilo, e ela disse que não. Na verdade, ela só queria saber de me dar uns pegas, então nem prestou atenção direito. Ficamos ali por algum tempo, e foi quando ouvimos o barulho de alguém abrindo o portãozinho de ferro lá na rua. Olhei rápido em direção ao livro e levei a mão a ele para preparar o álibi, e tomei um susto enorme. Eu pude ver em um dos cantos do quarto, com clareza, algo como uma pessoa de estatura baixa, dando um passo para trás e escondendo-se num dos cantos escuros do quarto, no vão entre a parede e o roupeiro. Dei um pulo e com um tapa eu acendi a luz que, ao contrário do abajur, clareou todo o quarto, inclusive aquele canto, onde não havia pessoa alguma. Tive um mal-estar enorme naquela noite, eu acho que pelo susto, mas não comentei nada com ninguém. E a minha ex também não me fez muitas perguntas sobre o meu susto, quando expliquei a ela o que eu havia visto. A minha cunhada costumava dizer que às vezes acordava com aquela criança a observando. Mais tarde, quando contei essa história para algumas pessoas, as teorias sobre o que vi foram como sempre muitas, mas todas previsíveis. Fantasmas, demônios em forma de criança, duendes e peças pregadas pela mente. Mas a teoria que mais se encaixou e me chamou a atenção foi que a coisa seria um suposto skinwalker, pois segundo as lendas, gatos odeiam essa criatura, e quando os veem, eles atacam qualquer pessoa ou animal que seja um skinwalker disfarçado. De qualquer forma, aquela coisa conseguiu passar pelos gatos e vir se abrigar na casa. Acredito que essa criatura ainda me persegue, pois eu tenho 3 gatinhos, a Filó, o Nico e a Jujuba. Certa tarde, eu estava sozinha em casa brincando com os gatos, e nesse momento, eu ouço a voz da minha mãe me chamar do fundo do quintal. E neste mesmo momento, os meus gatos ficaram arrepiados e rosnando de modo agressivo e olhando em direção do quintal. Eu estava na sala de casa, mas como a porta dos fundos que ficava na cozinha estava aberta, dava para ver parte do quintal. Achei que talvez eles estivessem vendo algum cachorro, pois como meu quintal era grande, às vezes entravam cães ali. Então, eu fui em direção à voz, e assim que cheguei no quintal, eu vi a silhueta da minha mãe entre as árvores. Porém, antes que eu pudesse chamá-la, o meu telefone toca. Bem, eu achei estranho porque era a minha mãe na ligação. E quando voltei a atenção para a silhueta, ali, entre as árvores, aquela coisa havia desaparecido. Atendi o telefone e a minha mãe estava no supermercado perguntando o que era necessário comprar para casa. Bem, ela sempre faz isso. Os meus gatos começaram uma caçada no quintal poucos minutos depois, mas não acharam nada. Esse e outros fatos me fazem acreditar que realmente estou sendo perseguida por um skinwalker. Boa noite.